O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 142. Que dizeis desta outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? Resposta dos espíritos. O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Comentário do Espírito Miramês. Já dissemos que as teorias são diversas acerca da jornada da alma, em todos os seus aspectos. No momento da concepção, no encontro do óvulo com o espermatozoide, são atados os primeiros laços do espírito ao corpo. Isso é feito pelos engenheiros espirituais, conhecedores perfeitos da ciência da reencarnação. É muito lógico que não se pode ligar completamente o espírito ao corpo nos seus primeiros dias de formação, pois este não resistiria às vibrações irradiadas por aquele foco de luz. Seria qual uma corrente elétrica poderosa em uma lâmpada frágil de baixa voltagem. Nossos comentários. Como já citamos na questão 134 do Livro dos Espíritos, a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. Exatamente, Paulo. Esse ser que vai nascer já teve um passado, uma história, e em outras reencarnações, nestes ou em outros orbes. Ele já experimentou, aprendeu e agora, através de um presente do nosso Criador, recebe nova oportunidade de reencarnar para cada vez mais, então, se aperfeiçoar. Comentário do Espírito Miramês. Tudo no mundo obedece à gradação que a lei exige para se expressar com mais segurança. Assim também o espírito, quando está chegando para tomar uma forma física. A moderação é o caminho em que transitam todos os benfeitores espirituais. No entanto, não há uma regra absoluta. Os laços vão se ajustando com mais ou menos pressa de acordo com a evolução da alma. E Miramês continua nos dizendo: podemos observar em todo o mundo crianças prodígios, em completo domínio das suas faculdades, enquanto adultos, esses em grande número, estão em desarmonia com os seus valores espirituais. Há 3 reajustes na reencarnação para todos, aos 7, aos 14 e aos 21 anos. São leis mutáveis de acordo com o progresso da humanidade. Nossos comentários, então, meus amigos aqui do Núcleo de Estudos Vinha de Luz. Podemos dizer que reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corpórea, num novo corpo físico. Cada existência temos a oportunidade de ter novas experiências e de progredir, com o objetivo de alcançar a perfeição. Sendo assim, cada encarnação é um recomeço, uma nova oportunidade de reeducação espiritual. E sabemos, né, Martinha, através dos estudos, que no livro Missionários da Luz, de André Luiz, André Luiz nos esclarece que a reencarnação inicia-se na fecundação e se completa por volta dos 7 anos de idade. Já que é um processo e, portanto, não possui um ponto limite, uma fronteira a não ser seu início e seu fim.
A prova disso é que na memória extracerebral, a maior lembrança da criança é até aos 7 anos de idade. Pois bem, nossos comentários. Esse reajuste ao qual o Miramês nos lembra é o que chamamos na vida terrena dos 3 períodos da própria vida aqui na Terra. Até aos 7 anos, a infância pura, ou seja, a criança não tem maldade. Dos 7 aos 14, a fase da adolescência. E aos 21 anos, a partir dos 21, a fase adulta. Pois bem, nos referindo então a essas leis mutáveis descritas acima aqui por Miramês, podemos trazer a teoria dos setênios, que divide os ciclos da vida a cada 7 anos. O criador dessa teoria foi Rudolf Steiner, filósofo, educador húngaro-austríaco, nascido em 1861, falecido em 1925, aos 64 anos, que foi o desenvolvedor da antroposofia, que nada mais é do que uma linha de pensamento que estabelece uma pedagogia do viver. Pois é, Paulo, no primeiro setênio, que vai do 0 aos 7 anos, que seria a infância, é a fase do aprendizado em relação ao mundo e conhecimento do corpo, através das brincadeiras. Já no segundo setênio, de 7 a 14 anos, a adolescência, passagem do mundo estritamente familiar para o mundo social, onde a autoridade dos pais e também dos mestres ganha um papel de importância, pois serão eles os mediadores do mundo. E o terceiro setênio, de 14 a 21 anos, a idade adulta, que é a fase em que a identidade começa a ser formada. É aí que não se quer mais ouvir os pais, os professores e outros adultos ditando regras. Essa é a fase em que se estabelece o autoconhecimento e na qual se questiona a tudo e a todos. E Steiner foi além. Ele fez todo esse estudo dos 7 anos até a idade de 63 anos. E ele desencarnou com 64, interessante, hein? Por isso que ele foi só até aí. 63. Pois é, voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Certamente que os órgãos em formação nunca poderiam expressar a capacidade da alma com a legitimidade do seu despertamento. Mas o tempo vai lhe conferindo as condições e o espírito passa a mostrar o que ele verdadeiramente é. Em tudo se pode notar o domínio gradativo. Continuando com os comentários do Espírito Miramês, ele nos diz: o Espírito é uma unidade de luz indivisível. Entretanto, pela vontade e com a permissão divina, adquire a forma que lhe aprouver e faz surgir laços, quando necessário, para o seu maior convívio com o corpo, instrumento que usa para a sua perfeição espiritual. Compete a nós outros estudarmos em nós mesmos todos esses fenômenos da nossa vida, computando valores e recolhendo as verdades que já podemos suportar. A vida é infinita e sempre temos alguma coisa para aprender. O nascimento de uma criança no mundo é uma graça do Senhor, é uma maravilha cujos pormenores os homens ainda desconhecem. Amigos, nos nossos comentários aqui do Núcleo de Estudos Vinha de Luz, nós sabemos, pela razão e pelos estudos, que na criança os órgãos estão em crescimento, assim como seu invólucro carnal, e que o espírito, na fase do corpo infantil, está meio adormecido. Será, pois, nesta época que a criança poderá absorver os ensinamentos que os pais têm por missão de lhe ensinar, ajudando então esse espírito a se melhorar devido a essa educação recebida. Continuamos então com os nossos comentários. E Regina, missão essa então que os pais receberam e se comprometeram a executar, sendo esse processo uma oportunidade de mão dupla, para os pais e para os filhos, onde todos terão que passar por situações que merecerão continuados esforços de aprimoramento.
Portanto, as reencarnações estabelecem situações, tanto para os pais quanto para os filhos, para que velhos hábitos nocivos ou agressivos evoluam para comportamentos mais nobres e salutares, para que novos e mais fraternos valores se estabeleçam em nossas existências, bem como para que tenhamos a chance de resgatar velhas dívidas, as destas e de tantas outras vidas passadas e olvidadas na encarnação presente. E lembrando aqui, amigos, que essas encarnações que foram olvidadas é porque quando reencarnamos na vida presente, viemos com o véu do esquecimento. Então, nós não sabemos dessas dívidas que ficaram para trás, mas nós encarnamos para saudá-las. Muito bem, passamos então ao comentário do Espírito Miramês, que nos diz: o tempo revelará essa ciência de modo a desabrochar nos corações maior esperança e mais respeito por aqueles que virão a nascer. O aborto não é produto de completa ignorância, mas fruto do orgulho, da vaidade e do egoísmo, porque, entre os homens primitivos, isso não ocorria. Claro que o espírito está todo na criança, como no adulto, por não haver divisões na estrutura íntima. As diferenças são os laços que se vão apertando com o passar do tempo e a maturidade espiritual. E continua Miramês nos dizendo: o corpo humano é a usina perfeita nas mãos da alma, que a movimenta, e o espírito é um gerador de energias para a sua própria movimentação onde quer que seja. Nós pedimos aos homens para meditar sobre todas as espécies de vida, analisar e orar, que a compreensão surgirá nos seus entendimentos como água que se desprende dos céus, como chuva, com as bênçãos de Deus. Traremos agora os comentários então do nosso grupo de estudos. Amigos, estudantes que somos de uma doutrina baseada no Evangelho do Divino Mestre, o Mestre Jesus, aquele que só pregou o amor e a caridade, aprendemos que o aborto, em qualquer fase da gestação, é considerado pelos espíritas como uma séria violação das leis divinas, pois impede o progresso espiritual da alma que já está ligada ao embrião. Respeitar a vida deste à concepção é honrar o sagrado dom da existência, reconhecendo, então, a sabedoria e a justiça divina em cada momento da jornada terrena de todos nós. Sim, amiga. Aqui nos estudos nós aprendemos que durante o período entre a fecundação e o nascimento, o espírito destinado a habitar esse corpo inicia um processo de ligação progressiva, que se intensifica à medida que o tempo da gestação vai avançando. Embora essa união não seja definitiva até o nascimento, o feto está sim intrinsecamente conectado ao espírito que o animará. Esta fase pré-natal é descrita como um estado de transição, onde o espírito mantém suas capacidades, mas gradualmente vai perdendo a lembrança do passado, se preparando então para essa nova jornada terrena. Por isso se fala do véu do esquecimento. E continuamos nossos comentários. Interromper essa jornada através do aborto é considerado, segundo a visão espírita, uma grave transgressão às leis divinas. Provocar o aborto impede que a alma cumpra suas provas e aprendizados necessários, retardando seu progresso espiritual. É comparado a destruir uma existência em seu início, forçando o espírito a recomeçar seu ciclo evolutivo. Amigos, ouvintes desta amada doutrina espírita, recebemos esse presente divino do nosso Pai, reencarnação, para crescermos numa unidade de amor e comunhão entre corpo e espírito. Por quê? A fim de evoluirmos na certeza de que, se cumprirmos nossa missão entre os dois mundos, estaremos fadados à paz que o Divino Mestre ensinou. Amemos e cuidemos da vida
em todos os sentidos.